Boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma Quarta com o Pai e eu estou aqui mais uma vez para apresentar a nossa sessão de relembranças. Hoje está muito especial, eu separei 3 vídeos muito legais. Um dos vídeos é uma apresentação de uma das nossas cantatas de Páscoa e nessa ocasião especial nós cantamos uma canção que nós mesmos fizemos nos ensaios. Está muito legal, vale muito a pena ver. Também tem uma apresentação do Ecos de Louvor das nossas queridas e a Wanda fazendo a regência, está muito legal. E também tem uma das minhas canções, a Misericórdia, e num dia muito especial que eu cantei junto com algumas crianças, o Enzo, o Rafael e a Manuzinha. Foi muito legal. Então, esse será o nosso louvor hoje na nossa Quarta com o Pai. Sejam muito bem-vindos. Deus abençoe.
meus queridos, minhas queridas, que Deus abençoe vocês nessa quarta-feira, mais uma quarta com o Pai, mais um dia de refletir a palavra de Deus, mais um dia de crescermos e avançarmos um pouquinho mais. Mas antes de refletir na palavra do Senhor, eu gostaria de mais uma vez reforçar que a nossa volta presencial será no primeiro domingo de setembro, dia 6 de setembro, às 19 horas. Esteja orando por esse momento, nós estamos nos preparando para esse dia, já estamos com os preparativos de álcool em gel, já estamos colocando os displays na igreja e logo também colocaremos as limitações nos bancos. O formulário que nós enviamos, o protocolo de volta, já está distribuído a todos que têm acesso. Por favor, leiam e releiam e respeitem as orientações que estão sendo colocadas em nome do Senhor Jesus, para que tenhamos uma volta tudo tranquilo, tudo na paz do Senhor Jesus. Amém? Espero contar com vocês. Quero dar uma reforçada aqui para que os irmãos continuem investindo no projeto 1 quilo a mais, para que nós continuemos a levantar as cestas básicas e ajudar aqueles irmãos que estão necessitados. Amém? Vamos para a palavra de Deus? Amém? Quero refletir com vocês hoje em um texto. Aliás, eu vou usar dois textos, mas a partir de um, que eu quero que nós consigamos absorver o quanto esse texto nos consola, o quanto esse texto nos ajuda e nos traz uma paz, tirando de nós muitas vezes medos, temores e um jugo, um fardo que a gente muitas vezes carrega sem necessidade. O texto está em João, no capítulo 16, e a partir do versículo 7, Jesus vai dizer o seguinte aos seus discípulos e nos dizer nessa noite: mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu, Jesus, vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu enviarei o conselheiro. Versículo 8. Quando ele vier, convencerá. Preste atenção aqui nesse versículo, irmão, irmã. Quando ele vier, isto é, o conselheiro, o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Amém? Vamos orar? Senhor, nós nos colocamos diante dessa palavra nesse momento e pedimos que o Senhor nos ajude, nos dê sabedoria para ler, absorver e praticar essa palavra. Ajude-nos, em nome de Jesus, a ter a paz que excede todo entendimento e absorver essa palavra de uma maneira tal que nós consigamos praticá-la. Ajude-nos, em nome de Jesus. Amém e amém. Uma das grandes dificuldades que eu tenho percebido nos dias de hoje é o quanto que o grupo de crentes, a geração de crentes que nós temos hoje é uma geração fraca. Desculpa se você se sente ofendido com essa minha expressão. O meu intuito não é te ofender, o meu intuito não é te denegrir ou desdenhar da sua fé. Pelo contrário, é apenas relatar que infelizmente nós estamos vivendo uma geração em que os cristãos, os que dizem seguir a Jesus, se tornaram pessoas muito fracas na sua fé. Elas são muito melindrosas, são muito carregadas, elas são muitas vezes covardes e usam de várias desculpas para não poder testemunhar. Misturam a sua fé com algumas filosofias, com alguns pensamentos, os quais lhes impedem de serem verdadeiros baluartes, isso é, luminares que refletem a imagem de Cristo. Eu não estou falando somente de falar, eu não estou falando somente de testemunhar. Eu estou falando de uma maneira geral. Você vai encontrar hoje, infelizmente, cristãos que perderam totalmente o pudor, cristãos que têm o hábito de práticas sexuais, práticas imorais e mundanas, que muitos se surpreendem quando estes se declaram seguidores de Jesus. E eles usam às vezes muitas expressões do tipo: não, Deus conhece o meu coração, eu faço o mesmo, não tem problema ser assim porque não é pecado. E enfim, eles creem em uma linha de regras, de filosofias baseados nos seus achismos, porque eles não conseguem serem humildes o suficiente para declarar que não conseguem viver dentro daquilo que Deus pede e acabam fazendo manobras e se enganando e, pior de tudo, enganando a muitos, fazendo com que muitos vivam nas práticas como eles vivem, achando que eles estão bem. Eu não vim aqui julgá-los,
Eu não vim aqui dizer que eles estão condenados, que eles vão para o inferno, não é esse o meu papel. O meu papel é trazer um ensino que esse texto que nós lemos nos ajuda. Por que eu estou dizendo isso? Porque essa geração de hoje nos faz ter dificuldades de testemunhar. Eu venho presenciando muitos irmãos, muitas vezes, que não conseguem testemunhar a sua fé no seu âmbito familiar, por exemplo, não conseguem testemunhar de Jesus no seu âmbito de trabalho e não conseguem testemunhar de Jesus no convívio social. Quando eles estão oprimidos porque estão sufocados ou não têm a facilidade, é uma coisa. O problema é quando eles deliberadamente escolhem não fazerem isso porque simplesmente não querem fazer, porque julgam não ser necessário. O meu caminho de reflexão nessa noite é trazer para você uma motivação, um alento para você que está incomodado, como eu estou incomodado com isso. Eu percebo que muitos, inclusive pastores, inclusive eu muitas vezes, sou tomado por este relaxismo e tenho deixado de ser luz em alguns ambientes em que eu deveria ser. Por quê? Um deles é para evitar os confrontos, os choques, ou simplesmente dizer para as pessoas que Jesus Cristo é a única e absoluta verdade. Eu, por exemplo, que convivo dentro de um contexto de universidade, o tempo todo sou confrontado com as outras filosofias e muitos dizem assim, o cristianismo é mais uma possibilidade, é mais uma verdade, é mais uma filosofia. E eu, como seguidor de Jesus, que prego e creio dessa forma, de que Jesus é a única verdade, Ele é o único caminho, Ele é a única solução para toda a humanidade, tenho que provar isso, não com argumentos humanos, não com palavras eruditas, mas com a luz de Jesus. É nesse ponto que eu queria chegar. Nós muitas vezes nos desgastamos e desistimos de ministrar e de testemunhar e de falar de Jesus e de falar do Evangelho. Deixa eu usar a expressão bíblica, não é falar de Jesus, é falar do Evangelho de Jesus, é falar das boas novas de Jesus. Sabe por quê? Porque nós estamos cheios de temores, de medo, de entrar em combate, em colisão com as pessoas, eu já disse isso, mas também nós temos medo de sermos engolidos pelos argumentos das pessoas, porque as pessoas hoje têm acesso a muito mais informação. Antigamente as pessoas não tinham tanta informação, o conhecimento era bem limitado, então se acreditava muito mais rápido, muito mais fácil nas palavras de alguém que pregava. Mas hoje em dia se exige demais que as pessoas tenham uma boa linguagem, um bom falar, uma boa argumentação para convencer as pessoas de que o Evangelho é bom, de que Jesus é bom e que é legal esse negócio de ser cristão. É nesse ponto que nós erramos. A gente não precisa gastar o nosso tempo nos preocupando em sermos eruditos e falar bonito ou termos conhecimento com o intuito de convencer as pessoas. Jesus está dizendo algo muito importante para mim nessa noite. Ele está dizendo que ele, quando estava com os discípulos, ele precisava ir. Ele precisava ir para que ele pudesse enviar uma outra pessoa, uma pessoa que iria ser o conselheiro, o ensinador e que nos guiaria e falaria através de nós. Em outra parte dos evangelhos, Jesus vai dizer que as pessoas, os discípulos não deveriam ter medo, porque quando fosse necessário, o Espírito Santo lhes daria as palavras certas. Então nós estamos crendo que precisamos de pregadores eloquentes, pessoas que falem bonito, que desenvolvam uma boa oratória, ou pregadores de rua que são chamados de evangelistas, que são inibidos, que são carismáticos, que convencem com o seu carisma e com a sua palavra. Deixa eu dizer algo para você. Você apenas precisa abrir o seu coração para o Espírito Santo. Jesus enviou o Espírito Santo para você. E a palavra que eu tenho para você nessa noite é essa. Você precisa começar a entender que não é você, não é o seu conhecimento, não é os diplomas e não é o quanto você já decorou os versículos bíblicos que vão convencer as pessoas que elas são pecadoras e do juízo. Como nós acabamos de ler, Jesus está dizendo que ele precisava voltar,
para enviar alguém que iria fazer esse trabalho, que iria ser o que convenceria uma pessoa de um pecado e da justiça e do juízo. É interessante isso. É interessante você dar atenção a isso que eu estou te falando. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente fica frustrado quando a gente fala de Jesus ou a gente testemunha de Jesus para alguém e as pessoas não têm resultado, elas não transformam as suas vidas, elas não entregam as suas vidas para Jesus, elas continuam fazendo os mesmos pecados. E às vezes até dentro da igreja, pessoas que você está falando, olha, isso é errado, isso é pecado, elas continuam tendo a sua vida sexual ativa, elas continuam fazendo coisas que não devem fazer, continuam mentindo, continuam se prostituindo, continuam sendo hipócritas, enfim, você fala para ela e ela continua fazendo aquilo lá. Sabe por que ela está fazendo isso? Porque ela está sendo um bloqueio para o Espírito Santo. Veja bem, a obra de convencimento é do Espírito Santo. Fique calmo. Não traga uma responsabilidade para si que não é necessária. Você apenas tem que ser um canal, um instrumento, ou alguém que vai proclamar com palavras, com atitudes, com amor, com oração, sobre a vida das pessoas, lhes dizerem o caminho, lhes dizerem boas novas. Trazer o evangelho significa boas notícias, boas novas, trazer para eles uma palavra. Olha, eu tenho boas notícias, apesar do sofrimento que estamos vivendo hoje, Jesus, ele pode nos transformar. Jesus pode trazer a paz que a psicologia não pode, que a ciência não pode, que os terapeutas não conseguem, que os remédios não conseguem dar. Jesus pode trazer a salvação que muitos estão procurando e não conseguem. Veja bem, ao dizer essas coisas, ao viver mais essas coisas, o Espírito Santo simplesmente vai usar, assim como ele está usando a minha vida nesse momento para convencer a você de que essa palavra é dele. Não sou eu que quero te convencer. Na verdade, eu tirei esse peso há muito tempo das minhas costas e hoje tiro mais uma vez. Eu não tenho obrigação aqui de convencer-te. A minha proposta nessa noite, nessa reflexão, não é convencer a você do que eu estou falando. A minha proposta nessa noite é dizer para você, eu tenho boas notícias para você. Você não precisa mais se preocupar em convencer as pessoas. Você não precisa mais se preocupar em trazer peso para essa pessoa de pecado e ver transformação. Se você não está vendo transformação na vida da pessoa, isso é um problema dela com Deus. Você basta apenas proclamar. Agora, eu sei que é muito bom quando a gente vê uma pessoa, né, o resultado, não é? A pessoa se converter, a pessoa se quebrantar, entregar a sua vida para Jesus. Glória a Deus, eu sei, eu oro, eu quero que isso aconteça. Mas, meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. É o Espírito Santo que vai convencer essa pessoa. Fique em paz, porque essa responsabilidade é dele. Ele não passou para você. O seu papel é apenas proclamar. Eu quero encerrar essa reflexão falando também de algo que aconteceu com Paulo. Paulo, lá na primeira carta que ele vai escrever aos Coríntios, ele começa a dizer que existe um problema de divisão, de partidarismo, de panelinha, dentro ali daquela igreja. Ele fala um pouquinho também sobre algumas pessoas dizendo, eu sou de Apolo, eu sou desse, eu sou de Cristo, eu sou de Paulo. E ele vai dizer que, olha, vocês não devem ir por esse caminho. Não foi Paulo nem Apolo que foi crucificado por vocês, foi Jesus. Ele traz todo aquele conhecimento. E no versículo 17 do capítulo 1 ele fala assim, pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho. Tá vendo? Olha só, Paulo está falando, Cristo não me enviou para batizar. Os números, gente, os batismos, a quantidade de membros que a gente vai ter na igreja, não é essa a nossa missão. A nossa missão não é fazer batizar, a nossa missão é fazer discípulo. E como? Através da pregação do evangelho. Olha só o que Paulo está falando, eu não vim, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho. Olha só o que ele vai dizer agora, que tem tudo a ver com o que Jesus falou lá no capítulo 16 de João. Olha que coisa linda. Não me chamou para batizar, mas para pregar o evangelho. E pregar não, porém, com palavras de sabedoria humana. Por quê? Porque se eu pregar com palavras de sabedoria humana, a cruz de Cristo vai ser esvaziada. Versículo 19. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus.
E aí o versículo 19 ele vai falar que a sabedoria de Deus vai destruir a sabedoria do homem. E ele vai dizer mais para frente que ele pregou não com palavras de persuasão humana, mas com poder e o poder de Jesus. Essa palavra que eu leio, que eu li, que eu prego nessa noite, que eu falo para você, é para trazer para você uma paz. Para dizer para você o seguinte: preocupe-se apenas em pregar o Evangelho. Como? Se necessário falar, fale. Se necessário fazer, faça. Se necessário gritar, grite. Se necessário cantar, cante. Se necessário sorrir, sorria. Se necessário enviar uma mensagem, faça. Se necessário fazer uma visita, o faça. Se for necessário orar, que ore. Mas pregue o Evangelho. Você viu as várias facetas que é possível pregar o Evangelho? Faça. Agora, não se preocupe. Não se preocupe. Porque quem vai convencer, como nós lemos nas palavras de Jesus, é o Espírito Santo que ele enviou. É ele que vai convencer as pessoas do juízo, do pecado e da justiça. Eu, você, apenas precisamos abrir os nossos corações e pregar o Evangelho. Qual é esse Evangelho? Qual é essa boa notícia? Descanso. Acabou. As lágrimas serão enxugadas. Não tenho que temer mais a condenação que estava sobre mim. Estou livre. Eu sou livre. Nada me força. Não é o salário que eu recebo no final do mês, não é o desemprego ou o emprego que eu tenho. Não são as condenações, não são o sistema desse mundo que me aprisionam. Mesmo que eu morra, vivo estarei, porque sou livre. Eu tenho boas notícias para você nessa noite. É o Espírito Santo quem convence-nos disso. Use apenas a tua boca, as tuas ações, para pregar o Evangelho. Amém? Que Deus abençoe e que você receba essa palavra em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, as consolações do Espírito, o poder e a autoridade do nome de Jesus esteja sobre a tua casa, a tua vida, e que o Espírito Santo convença você e a quem quer que ele queira. Em nome de Jesus, a igreja diz amém. Fica com Deus, paz!